Olá, pessoal! Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando agora de sociedade urbana e industrial. Nós já falamos sobre o processo de globalização, já falamos sobre as fases da globalização, os fluxos populacionais, trabalhamos sobre as empresas transnacionais, falando de o que levam elas a estarem em outros locais, né? E aí a gente fala agora desse sistema urbano relacionado também à indústria. Então, primeiro que a gente vai ter que falar sobre essa questão do que é urbano, o que é urbanização. A gente vai ter que lembrar lá da matéria que vocês tiveram no sexto ano, quando a gente fala que urbano é diferente de rural, que o urbano está relacionado à cidade e rural relacionado ao campo. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver que a urbanização ela é definida pela população urbana, pela população da cidade ser superior à população rural. Ou seja, ter mais gente na cidade do que mais gente no campo. E aí, a gente vai começar a enxergar que esse processo urbano foi acelerado, foi potencializado, se ficou maior com a situação das revoluções industriais, principalmente a partir do século XVIII, com a primeira revolução industrial. E aí, com isso, a gente vai acabar vendo que as cidades acabam crescendo, justamente, a população nas cidades acaba crescendo, justamente pelo fato das cidades crescerem, justamente pelo fato das pessoas saírem dos campos e irem buscar as cidades. Porque as indústrias que estavam surgindo estavam sendo construídas, estavam se alocando nos centros urbanos. E aí, com isso, a gente vai ver que essas cidades vão começar a difundir os seus modelos de consumo mundialmente. A gente vai começar a ver que as grandes cidades, as cidades influentes mundialmente, vão como se fossem ditar as regras do consumo. É justamente as influências que nós temos que a gente enxerga, que a gente recebe, né, de propagandas, de tudo mais, para que a gente tenha essa questão dos consumos difundidos por essas grandes cidades. E aí a gente começa a ver que essas empresas transnacionais, igual eu falei já na outra aula, o que eram esses tipos de empresa, eles vão começar a investir cada vez mais em propaganda. É a mesma coisa que a gente olhar aí e que se coloca aquele hambúrguer daquela empresa de fast food tão conhecida, que é o melhor que você tem que comer, ou visitar um lugar na América do Norte, onde é um grande estúdio de cinema e por aí vai, que você tem que viver sobre que aquele é o melhor lugar, ou que você tem que viver seguindo os padrões, usando as roupas tal ou de tal marca. Isso tudo acaba sendo extremamente importante, isso tudo acaba sendo essa grande influência que a gente tem dessas transnacionais, dessa mundialização. E aí aqui um grande exemplo dessas diversas marcas que a gente tem para poder justamente mostrar como que é essa situação. E aí, como que eu vou ver que as minhas cidades vão ser divididas, a gente vai olhar que essas cidades globais. E aí a própria palavra global, lembra que eu já expliquei a vocês quando a gente debateu sobre globalização, sobre a questão do que as palavras nos remetem. A questão de cidade global é uma cidade que tem uma importância no sentido de global, no sentido de mundo, né? Então, ela tem uma importância econômica para a economia mundial, principalmente pela disponibilidade no setor terciário, que é um setor de prestação de serviço e comércio. Então, quais são os principais quesitos que essas cidades globais apresentam para ter para serem chamadas cidades globais, para terem essa importância? Empresas de intermediação financeira, bolsas de valores, empresas de propaganda, consultoria, seguros, centros de pesquisas, sedes de banco. Isso tudo fazem com que essas cidades sejam chamadas de cidades globais. E aí, dentro disso, a gente vai ver que essas cidades globais elas são divididas em 3 grupos de acordo com o nível de concentração das atividades.
eu vou ter as cidades alfa, beta e gama. Então, se a minha cidade possui um grande desenvolvimento nessas atividades que eu falei no outro slide, com um alcance mundial muito grande, eu tenho uma cidade alfa. Se eu tenho uma cidade que ela vai ter um desenvolvimento menor e um alcance um pouco menor, eu vou ter uma cidade de beta e logo depois uma cidade de gama, ok? E aí, então, a gente vai ter outros tipos de características de cidades, que são megacidades e megalópolis. Primeiro, megacidades está relacionado justamente com a quantidade de habitantes de uma cidade. Então, eu tenho ali cidades com população superior a 10 milhões de habitantes, desconsiderando a região metropolitana, a gente chama isso de uma megacidade. E uma megalópole são grandes aglomerações urbanas formadas por metrópoles ou grandes cidades que os limites se interpenetram. Então, eu vou ter essas metrópoles com essas grandes aglomerações se conectando, tornando essa cidade uma cidade extremamente importante. Então, pessoal, e aí a gente vai vendo essa situação da divisão das características das cidades. E aí a gente vai ver que, com o aumento das cidades, a gente vai ver que a atividade agropecuária acaba assumindo uma posição de extrema importância na nossa sociedade. Para quem aí não lembra, a atividade agropecuária, ela reúne dois tipos de atividade, que é o cultivo, que é a agricultura, e a pecuária, que é a criação de animais. E aí, então, como eu falei, com o aumento do número de pessoas, com o aumento do número da população urbana, da questão mundial, a gente vai ver que a agropecuária passou a ter uma importância cada vez maior. A gente vê que essa situação do campo acaba sendo colocada, vamos dizer que em segundo plano, que cede espaço para a industrialização, para as indústrias, e aí o campo, as atividades de campo acabam ficando em segundo plano. Com esse aumento, a gente começou a analisar, começou a olhar que, de fato, a agropecuária no campo começou a assumir a ponta nessa atividade. A produção de alimentos começou a crescer cada vez mais nas últimas décadas, assim como o comércio mundial dos produtos agropecuários. Aqui embaixo a gente consegue ver justamente essa produção, essa questão da produção dos produtos agropecuários. Tem o gráfico, e aí a gente olha, onde é o verde é a produção e embaixo a exportação, o vermelho é a exportação. Como que ao longo do tempo, a partir de 1961, né, que é o gráfico até 2014, é um gráfico recente, a gente vai ver como que a produção agropecuária esteve cada vez mais, aqui no caso a produção de cereais, esteve aumentando. Em 2014 ela atinge quase 3 bilhões de toneladas. Isso quer dizer o quê? Que o consumo da população nesse quesito é cada vez maior. Tudo bem que você não consuma diretamente alguns tipos de cereais, mas você está relacionado a eles. Por exemplo, a soja. A soja é um cereal. Você pode, mas eu não como o grão soja. Ok, você não come o grão, mas você consome o óleo de soja. Então você está relacionado a tudo isso, ok? E aí a gente vai começar a falar das commodities. As commodities, que são, na verdade, produtos primários, matéria-prima, que são produzidos pela agropecuária, extração, pelo extrativismo, elas são características de matéria-prima. Então, a gente chama elas de commodities. E a gente vai ver que esses commodities estão relacionados cada vez mais a uma série de fatores, principalmente do comércio mundial. A gente vai ver que os principais países controladores, os principais países de economia maior, de principais economias no mundo, são os principais controladores do valor do comércio de commodities. Então, e aí a gente começa a ver justamente o seguinte: o uso da terra acaba sendo influenciado por esse domínio, por essa questão desses países terem uma importância muito grande.
Antigamente, a gente vai ver que as áreas de cultivo para agricultura familiar, por exemplo, poderiam ser maiores do que hoje, e que hoje, na verdade, essas áreas cedem espaço para a produção desses commodities, para a produção de produzir matéria-prima para as indústrias de alimentos. E aí, o que a gente vai começar a ver? Olha, eu botei uma notícia aqui, ela é de fevereiro de 2017. Cerrado perde metade da vegetação nativa, agronegócio acelera processo. A região já perdeu 50% de sua vegetação, a extensão do desmatamento se compara ao território da Bélgica. Então, a gente vai ver que justamente a ideia de se aumentar a produção por conta do comércio mundial causa problemas severos em diversos países. Aqui, um exemplo no Brasil de qual o problema que o aumento da produção de commodities tem causado no nosso país. Logo depois, de novo, eu mostro para vocês um mapa comparativo da questão da exploração do Cerrado. Eu coloco aí falando que o Cerrado é o segundo maior bioma da América Latina, que o seu território equivale à Inglaterra, França, Alemanha, Itália e a Espanha juntas, ocupa 24% do território nacional. A região ali, onde a área plantada, né, que aumentou muito a quantidade dessa avanço da fronteira da agropecuária, é ali justamente na região do Mato Piba, que é onde abrange o Maranhão, Tocantins, Piauí e parte da Bahia. E aí a gente fala justamente sobre a desigualdade mundial de acesso a alimentos. Muito se fala no mundo, em diversas vertentes, sobre a fome, sobre a desnutrição e por aí vai. Só que a gente vai ver o seguinte, que a partir dos avanços tecnológicos, a gente vai ver que mesmo assim a população mundial ainda sofre com a questão da desigualdade do acesso aos alimentos. Hoje, a produção de alimentos ela não é nem de perto igual do que foi no início de 1900. Hoje, a produção dos alimentos ela é muito maior, ela é feita de uma forma de produção muito maior, para que se produza cada vez mais alimentos e mesmo assim a gente continua tendo uma desigualdade muito grande do acesso aos alimentos. Lembra que eu falei com vocês quando a gente falou de Revolução Verde, que um dos objetivos da Revolução Verde era aumentar a produção de alimentos justamente para tentar combater esses processos de fome, e que na verdade não foi isso que aconteceu. E aí então a gente vê justamente o seguinte, não é algo da minha cabeça, não é algo que eu inventei, não é algo que a gente que a geografia está inventando, são dados concretos, e aí o dado que eu trago para vocês é justamente um dado da ONU, que fala justamente que a produção de alimentos no mundo ela é suficiente para atender as necessidades. O que isso quer dizer? Se produz alimento no mundo suficiente para que todos possam consumir. Então, a gente, mesmo assim, a gente vai ver que as pessoas continuam passando fome. Em 2017, os dados comprovam que 820 milhões de pessoas, cerca de 11% da população mundial, não consumia os alimentos em quantidade e qualidade suficiente ou passavam fome. Isso é algo extremamente brutal para a nossa sociedade, sabendo que a gente consegue produzir o alimento para todo mundo. Desses 820 milhões, 15 mil eram crianças entre 0 e 5 anos e que morreram, na verdade, o dado diz que a cada dia de 2017, 15 mil crianças morreram entre 0 e 5 anos por causa justamente da fome ou de não ter ingerido quantidade e qualidade suficiente de nutrientes, de alimentos para poder manter sua vida. E aí, a gente vê que na atualidade, a gente vive dividido numa disputa entre aqueles que passam fome e aqueles que são obesos. A gente vai dividir justamente entre os que passam fome e são obesos. E aí, como que a gente vai ver essa situação? As causas
vai ser principalmente guerras e conflitos internos entre países. Então, se eu tenho um problema interno ou guerra de um país contra outro, isso pode gerar uma situação que vai influenciar o desabastecimento do meu país. O próprio desperdício de alimentos, isso é responsável pela própria fome ou aumento dessas pessoas ficarem mais obesas. Mudanças climáticas, isso pode acontecer uma praga, algo assim, que isso pode, uma praga, uma peste, algum problema climático, um furacão, um terremoto, isso tudo pode influenciar na produção agrícola. A substituição de produtos naturais por produtos industrializados, que os industrializados ficam mais caros, e aí dessa forma as pessoas mais pobres não conseguem comprar. Então imagina o seguinte, se você mora num lugar onde se produz tomate, então a partir do momento aquele dono da terra transfere toda essa produção de tomate para uma indústria que faça molho de tomate, às vezes as pessoas que compravam o tomate in natura, compravam o produto como ele é, bruto, não vão ter dinheiro para comprar um molho de tomate. Então, isso é a transferência da questão, isso é o produto industrializado ficar mais caro do que o in natura. E aí a gente vai começar a enxergar que a principal causa da desigualdade de acesso aos alimentos ou recursos alimentares é a pobreza, em que vivem as milhares de pessoas em todo o mundo, tanto áreas rurais ou áreas urbanas. A existência da fome no mundo, na atualidade, é uma situação vergonhosa, um dos maiores problemas que a gente tem no mundo. Claro, atualmente a gente tem outros problemas de saúde, mas a fome ainda assim assola e mata uma quantidade de pessoas, né, na população mundial de uma forma muito, muito grande. E aí a pergunta é justamente por que não se olha de uma forma com atenção, muito atenciosa para essa questão da pobreza. A maior parte dessas pessoas vivem em países subdesenvolvidos e as pessoas estão muito ocupadas olhando para as grandes economias. Então, por isso que, da maioria das vezes, os países que têm esses processos de fome, eles acabam ficando desapercebidos com esses problemas de morte. Uma notícia do ano passado, mais de 30% da população mundial é obesa, diz estudo. População mundial obesa já supera a população que passa fome. Então, se eu falo que a população obesa já superou os que passam fome, é porque alimento tem. Aquilo que eu falei anteriormente é verdade. A gente tem aqui índice mundial da fome em 2009, aonde é vermelho são os países com um sistema grave, aonde é o mostarda, né, o abóbora mais escuro, é o muito preocupante, e o mais clarinho é o preocupante. Se a gente for olhar, a maior parte desses países estão na África. A gente consegue ver ali, ó, na Europa não tem nenhum dado ali, nenhum país significativamente no oeste europeu, desculpa, mais ali no leste europeu, mas de maneira geral, a gente consegue ver que o continente africano inteiro está relacionado com a falta de alimentos, né? De uma forma geral, a África inteira, o continente inteiro, todos os países estão no mapa da fome do mundo. E aí, ó, a notícia já começa, né? A fatia mais gorda, proporção de adultos com índice de massa corporal maior que 30. 1 em 10 adultos é obeso. O mundo tem 500 mil pessoas obesas. E aí eu tenho ali, ó, 10% em 2008 dos homens eram obesos. 1 bilhão e 460 milhões de pessoas com sobrepeso. Isso é algo extremamente alarmante. Aqui eu dei 500 milhões, desculpa, 500 milhões de obesos. Isso é algo extremamente alarmante, porque justamente o que eu falei, falta de alimentos não temos. O que temos é desigualdade no acesso a esses alimentos. Ok? Então tá bom. Até a próxima aula. Tchau, tchau.